Ei, gente! E aí, tudo bem com vocês? Quanto tempo que a gente não se vê, né? Que bom que a gente tem ainda a oportunidade de se comunicar, né, através das redes sociais, através dos meios tecnológicos. Hoje eu quero fazer uma breve revisão com vocês do nosso conteúdo, do que nós vimos até então, e quero também corrigir algumas questões com vocês, ok? Eu quero primeiro falar sobre frase, oração e período, tá? Então, vamos só relembrar o conceito, né, desses termos. Frase é todo enunciado que produz sentido, todo enunciado que traz uma ideia, ok? Não necessariamente precisa ter verbo. Existem frases que não têm verbo. Existem palavras que são frases. Por exemplo, fogo, né? É uma frase. Cuidado, é uma frase. Interrogativas fazem perguntas, beleza? Podem ser perguntas diretas ou indiretas. Exemplo de uma frase interrogativa direta. Você aceita um copo de suco? Direta. Agora, o exemplo de uma frase interrogativa indireta. Eu desejo saber se você aceita um copo de suco. Né? Então, eu tenho aí uma pergunta indireta, ok? As imperativas, elas podem ser afirmativas ou negativas. Exemplo, afirmativa. Façam as atividades. Negativa. Não façam isso. As frases exclamativas, elas trazem uma ideia assim de sentimento, sabe? Geralmente elas são mais prolongadas, né? Nossa! Meu Deus! Que prova difícil! Né? A gente assim demonstra o nosso sentimento. Então a gente tem aí as frases exclamativas, ok? Frase declarativa, ela declara, né? O próprio nome já diz, declara, declarativa. Então ela declara alguma coisa, tá? Ela pode ser afirmativa ou negativa, tá? Um exemplo aí de uma frase declarativa afirmativa. Obrigaram o rapaz a sair. Estou declarando, é uma declaração. Então, eu tenho aí uma frase declarativa. Exemplo de frase declarativa negativa. Ela não está em casa. Né? É uma frase declarativa, porém, né, é negativa. Ok? E as frases também se classificam em nominal e verbal. As frases verbais são aquelas que têm verbo. As frases nominais são aquelas que não têm verbo, ok? Exemplo, belo serviço seu. Vejam bem, não tem, né, nenhum verbo aqui, né? Então, eu tenho uma frase nominal. Já a frase verbal, ela traz verbo. O sol ilumina a cidade. Então, eu tenho aí um verbo, né? Ilumina já é um verbo, então eu tenho aí uma frase verbal, ok, gente? Então, relembramos aí frase. Depois a gente vai ver o que é oração. Lembram que eu falei com vocês que oração é uma frase que tem verbo, tá? Então, se eu tenho verbo, né, eu tenho uma oração. Além dela ser classificada como frase verbal, ela também é uma oração, ok? Se eu tenho mais de um verbo, eu tenho mais de uma oração, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, quando chove muito, ó, primeiro verbo, chove. As enchentes causam transtornos. Segundo verbo, causam. Então, eu tenho duas orações, porque eu tenho dois verbos, ok? O período, gente, é uma frase constituída por uma ou mais orações. Se dentro de um período você tem 3 verbos, por exemplo, você tem 3 orações, ok? Ele pode ser simples, quando ele tem somente uma oração, e ele pode ser composto quando ele tem mais de uma oração.
Continuando os nossos estudos, nós vamos revisar agora as conjunções. Vocês se lembram o que é conjunção? Conjunção é um termo que liga duas orações ou duas palavras de mesmo valor gramatical e estabelece uma relação entre elas, certo? Como que funciona? Como se fosse uma ponte, né? A conjunção é uma ponte que liga as duas orações ou as duas palavras. Um exemplo de uma conjunção ligando duas palavras do mesmo valor gramatical. Ó, ele joga futebol e basquete. Futebol, basquete são substantivos, mesma classe gramatical, certo? O e é uma conjunção que está ligando essas duas palavras, esses dois substantivos. Um exemplo de uma conjunção ligando duas orações. Eu iria ao jogo, mas estou sem companhia. Eu tenho duas orações, duas informações, certo? O mas está aqui ligando essas duas orações, certo? Então, o mas é uma conjunção, ok? As conjunções podem ser coordenativas ou subordinativas. Elas são coordenativas quando ligam orações independentes. Só que quando essas orações independentes são ligadas pela conjunção, uma traz informação para a outra, certo? Então, elas são independentes, porém, elas são unidas pela conjunção. E por causa disso, uma estabelece relação com a outra, por causa da conjunção. A conjunção subordinativa é aquela que liga duas orações dependentes de sentido. Uma só vai ter sentido por causa da outra. Então, hoje nós vamos ver as conjunções coordenativas, que podem ser de 5 tipos. Elas podem ser adjetivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Eu vou explicar um pouquinho de cada uma. A conjunção aditiva acrescenta uma informação à outra. Aditivo, quando a gente fala de adição, né, a gente sabe que é uma soma. Veja bem esse exemplo. Ana não fala nem ouve. Esse nem é uma conjunção aditiva. Ela traz para mim uma ideia de adição, de soma. São duas informações, uma acrescentada à outra. Principais conjunções aditivas: e, nem, não só, mas também, não só, como também, tá? Depois a gente tem as conjunções adversativas. Adversativo vem de adversário. O adversário está a seu favor ou contra você? Contra, ele bate de frente, tá? Então, a conjunção adversativa, ela traz essa relação de oposição, de contrariedade, de adversidade. Exemplo: não fomos campeões, todavia, exibimos o melhor futebol. Então, a gente tem aqui o todavia, que traz pra gente uma ideia de oposição. Principais conjunções: mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia, ok? Depois a gente tem as conjunções alternativas. Elas trazem ideia de alternância, de escolher. Tem quando você está lá fazendo a prova, aí tá lá, assinale a alternativa correta. A alternativa, você tem que escolher, entre 5 tem uma correta. Então, alternativa, né? Você precisa escolher. E a conjunção alternativa, ela traz justamente essa relação de ter que escolher ou uma coisa ou outra. Olha o exemplo. Ou você vem conosco, ou você não vai. Certo? Então, a conjunção ou faz com que a pessoa tenha essa ideia de escolha. O quarto tipo aí de conjunções que nós temos é a conjunção conclusiva. Essa traz pra gente a relação de conclusão, né? De quando se conclui, uma informação conclui a outra. Veja bem aí o exemplo. Chove bastante.
portanto, a colheita está garantida. Então, se chove bastante, a colheita está garantida. Qual é a conclusão de chover bastante? A colheita é garantida, certo? Então, principais conjunções: logo, por isso, pois, quando vem depois do verbo. Eu vou explicar isso melhor lá nas orações coordenadas, tá bom? Portanto, por conseguinte, assim. A outra conjunção que nós temos é a explicativa. Essa daí vai me expressar a razão, o motivo, uma explicação para alguma coisa. Não choveu porque nada está molhado. Então, quando eu digo porque nada está molhado, está explicando a primeira informação, certo? Principais conjunções: que, porque, assim, pois, quando vem antes do verbo, porquanto, por conseguinte, tá? A questão do pois eu vou explicar melhor para vocês quando a gente estudar orações coordenadas. Gente, então nós estamos finalizando aqui a nossa revisão.